mas sem dúvida, essa falta de arranque no século XIX foi, assim, Nosso erro. foi chocante para nós, foi mesmo um baque muito grande e que tem feito nos perder esse catching up. Nós não estamos conseguindo, porque o nosso atraso está lá atrás. Então, para ter um arranque agora e conseguir acompanhar, nós temos que ter uma velocidade muito mais rápida. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e hoje tenho a honra e a alegria de receber a professora Natália Doré, grande conhecedora da história econômica brasileira e dos temas que economistas adoram discutir, que são temas de convergência, divergência, né? Se o Brasil está ficando mais rico ou mais pobre em relação a outros países do mundo, com especial atenção para a questão de capital humano e instituições, que também é um tema muito estudado por economistas, que ainda está na moda, né? Tava bastante na moda, mas acho que continua ainda. É um tema muito legal. Eu sou fã de história econômica. Na verdade, eu queria ter sido historiador, acabei virando economista, mas sempre que eu posso, eu procuro ler muito, estudar história. Eu acho que a história é o laboratório da economia, né? Eu acho que os economistas precisariam estudar mais e mais história, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de discutir sobre esses temas, é realmente um prazer. Mas, sem mais delongas, Natália, seja bem-vinda. Fala um pouquinho da sua trajetória, da sua pesquisa, para a gente já, antes da gente mergulhar aqui nas conversas. Claro que sim. Pronto, primeiro, Paulo, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui falando contigo. Eu venho acompanhando alguns dos seus trabalhos, por isso, para mim é uma honra, então foi com muita alegria que eu recebi o convite. Bom, vou tentar ser breve aqui na minha apresentação, porque, na verdade, são basicamente duas Natálias aqui. Tem uma Natália versão Brasil, que é engenheira, e tem uma Natália versão Portugal, que é economista, que, pronto, vem desde 2017, desde que eu mudei para cá. Então, a versão Brasil, eu tenho formação em engenharia civil, depois tenho uma pós-graduação em gestão e sempre atuei no Brasil nessa área, engenharia ou gestão. Tinha um sonho meio que adormecido, que ele vai se realizar quando eu mudo para Portugal em 2017. Pronto, então, em 2018, eu entro no doutorado em economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Você já mudou direto para o Porto? Foi direto para o Porto. Foi mesmo um acerto, assim, tremendo, em todos os sentidos, na cidade. Você está com gosto da sua vocação, e a sua vocação te colocou no lugar certo, aí na hora certa. Exatamente, acho que foi uma pinça, assim, e me deslocou para lá. Pronto. E o estudo do doutorado, ele é o propulsor do meu conhecimento na área. Porque até então eu estava num universo e de repente eu mudo para um, assim, não completamente diferente, mas é outro nível de estudo, é outra área, vamos dizer assim. Pronto, agora lá eu sou professora de economia, ainda como professora convidada, mas professora de economia, dou macroeconomia e crescimento econômico. E é lá que eu tenho desenvolvido os meus estudos, desde da tese, não é? Em crescimento econômico e na real convergência, em especial dando mais atenção para o Brasil, embora eu ainda tenha interesse em estudar outros países emergentes da América Latina. Pronto, fora isso, eu tenho um contato que começou lá em 2020 com a Eliane Araújo, que o Paulo bem conhece. Tivemos uma conversa até, inclusive, do lançamento do livro, que tem um capítulo espetacular de vocês lá. Nossa, né? Exatamente. Pronto, esse foi nosso primeiro trabalho juntas, mas ela fez parte da banca, da minha banca aqui, do júri do doutorado, e depois a gente vem desenvolvendo vários projetos juntos, assim, ela já tem me apresentado, por exemplo, a gente já tem uma coisa junto com a Carmen, por legal. isso, mesmo longe, eu consegui ter um contato bom com os grandes economistas aí do Brasil. Boa, por isso, fantástico. Pronto, o que está valendo, então, é a Natália economista em Portugal. Vamos lá, começa falando um pouco da sua tese, então, Natália, porque eu acho que é um tema que interessa a todos, né? Sim. Se puder contar um pouquinho da motivação também, dos caminhos que você seguiu aí, conta um pouco para a gente a história da sua tese. Bom, então vamos lá. Eu não sei como funciona muito bem aí, mas aqui, assim, a tese ela é formada por ensaios.
Ok? Então, de 3 a 4 ensaios, pelo menos aqui na economia. Então, eu tentei começar do nível mais abrangente e depois ir focando mais no Brasil. Pronto. Para quem não sabe, o título da minha tese é Crescimento Econômico e Convergência no muito longo prazo. O caso das economias emergentes, mas com foco no Brasil. Então, a ideia, primeiro, vem, pronto, uma ligação óbvia com o país, não é? Mas principalmente que eu tinha um interesse em abarcar num conhecimento mais profundo das raízes, não é? Eu entendo que a conjuntura, ela é muito importante, mas eu acho que se a gente tem focado, pelo menos ultimamente, eu acho que muito no conjuntural e menos no estrutural. Pelo menos é a minha visão, é a visão que eu tenho, né? Ou seja, então, por que a gente está onde a gente está? Não que seja uma pergunta trivial, mas eu acho que a resposta ela passa também para a gente entender as raízes estruturais que estão lá na nossa formação, lá longe. Raízes estruturais do atraso brasileiro. Se é que eu posso dizer isso, né? Exatamente, exatamente. Então, é por isso a ideia de entender o Brasil nessa perspectiva de muito longo prazo no sentido que é mais de 100 anos. Então, a ideia foi resgatar o mais longe possível, e então, por isso, a partida é a independência do Brasil, ou seja, pegar de 1822 até 2019. Quais são os 3? Você fez 3 ensaios no final? Foi. Quais são os títulos dos 3 ensaios? Não precisa ser exatamente, mas assim, qual é a ideia de cada um deles? Pronto, se quiser eu posso falar, porque ele vem numa sequência de um primeiro, que é um estudo bibliométrico, que na verdade é como que para chancelar a escolha do país, ou seja, um país emergente que tem sido muito pouco estudado na literatura, dentro da literatura dos países emergentes, em crescimento econômico, certo? E também nos estudos de muito longo prazo. Ou seja, é muito residual os estudos de muito longo prazo. Entre economistas, talvez entre historiadores brasileiros, mas não entre economistas. Exatamente. Mas como o estudo bibliométrico foca só em estudos dentro da economia, por isso esse valor tão baixo. E pronto. Então, o segundo ensaio, ele é... Agora é que eu tô todo com... A tese foi escrita em inglês, porque aqui o doutorado é em inglês. Você está com o português do Brasil, com o português de Portugal e com o inglês. É uma loucura, aquilo Pronto, mas basicamente o crescimento econômico é a real convergência do Brasil desde a independência. Esse, que é o segundo ensaio, que é o primeiro, que ele tem uma estrutura mais qualitativa, não é? Que eu tento agrupar ali um grupo de determinantes, eu coloco os determinantes dentro de certas caixas e para cada período, por isso eu divido esses quase 200 anos em subperíodos, não é? Portanto, eu tenho ali o Império, de 1822 a 89, depois eu pego a República Oligárquica, que vai de 89 a 1920, depois, nossa época gloriosa, que é de 1930 a 80, que é o desenvolvimentismo, não é? Não faço ali uma distinção, até porque, como o período é muito longo, 1882 a 2019, pronto, os períodos ficaram ali um pouco grandes. O menor é o período da crise, que é de 80 a 90, e depois nós temos um último período, que é o neoliberalismo, que é de 90 a 2019, que é quando eu utilizei. E essa divisão, na verdade, eu tinha feito uma divisão, que ela vem do Madison. Portanto, aliás, a base fundamental é o Madison, né? É o Madison, é o Madison, ele é incrível, não é? Pronto. E eu até gosto de uma coisa que ele falava, que é, quanto mais a gente aumenta a lente do passado, mais a gente tem instrumentos para prever o futuro e propor políticas, assim. Pronto, foi isso um pouco da ideia da tese. Pronto, então, ele tinha uma divisão, essa divisão final ia de 80 para frente, assim, 80 até 2000, se eu não me engano, quando ele fez, mas quando eu envio o artigo para o Bresser, na verdade, para o Brazilian Journal of Political Economy,
Ele, pronto, primeiro elogia muito o trabalho, ele gostou muito, o que, para mim, foi uma chancela no sentido, olha, pode continuar, que você está no caminho certo, exatamente. E ele falou, olha, Natália, só faz uma distinção aqui, eu acho que você tem que separar, porque esse período de crise é muito importante. Então, separa ele, deixa ele de 80 a 90, fala só sobre ele, depois você usa o de 90 para frente como neoliberalismo. Então, esse segundo ensaio é mais um... Ele também ajuda, ele entra como um gap na literatura, mas ele é um gap intelectual para mim também. Ou seja, eu vou aprendendo conforme eu também vou contribuindo. Isso é que é interessante, porque tudo que eu fui aprendendo começa no doutorado. No final desse ensaio, a minha observação é a mudança estrutural é fundamental, ou seja, foi fundamental, em muita parte, um pouco, ou grande parte do nosso atraso vem do nosso atraso da alavancagem, ou seja, sair daquela estrutura produtiva muito primária. Industrialização, até isso é uma pergunta que eu já te faria, já até antecipando, assim, claro. A minha leitura é que, como a gente não teve industrialização relevante no século XIX, a gente ficou muito para trás de Alemanha, França, Estados Unidos, que já estavam se industrializando a todo vapor, né? É exatamente isso, Paulo, é exatamente isso. Claro que as justificações para isso são muito mais profundas, não foi só uma escolha do momento, acho que tem muitas outras nuances que acho que dá para a gente conversar sobre isso, mas sem dúvida, essa falta de arranque no século XIX foi assim, foi chocante para nós, foi mesmo um baque muito grande e que tem feito nos perder esse catching up, nós não estamos conseguindo, porque o nosso atraso está lá atrás. Então, para ter um arranque agora e conseguir acompanhar, nós temos que ter uma velocidade muito mais rápida. Eu queria então, até aproveitar para fazer um double check com você, que estudou a fundo todas essas coisas, porque assim, eu sou um leitor curioso de história econômica, né? Aquilo que eu te falei. E eu sempre fico estudando os Estados Unidos, eu sou meio ciumento dos Estados Unidos. Eu fico querendo entender por que os Estados Unidos deu tão certo e por que o Brasil deu tão errado, né? Então, eu fico mergulhando na história, né? E no século XIX, realmente, a diferença é gritante, porque eu acho que a diferença de renda do Brasil para os Estados Unidos, no início dos 1800, era grande, mas no final dos 1800, no início dos 1900, já passa a ser brutal. Assim, a minha sensação é que toda a explosão que a gente viu da economia americana, de industrialização, de expansão no século XIX, foi uma estagnação no Brasil. Na verdade, foi um péssimo século para o Brasil, né? Mas foi, não é? Mas me fala você que olhou mas foi. E é engraçado. Qual é a sua leitura do século XIX? E é engraçado você me falar isso, porque eu acho que eu cheguei a ver algumas aulas que você deu com Wallace. Ah, sim. A gente ficava comparando o sul dos Estados Unidos com o Nordeste brasileiro. Pronto, eu não sou uma entusiasta da economia americana, mas quando eu escutei as duas coisas, isso faz todo sentido, aquela história, se o Sul tivesse ganhado a guerra, a estrutura agrária. Fica na minha cabeça, me instigou um pouco para ler mais, mas infelizmente... Porque até só para as pessoas que não estão nos acompanhando aqui, a ideia é que o Sul agrário americano, que foi o Sul derrotado na Guerra de Secessão, ele era, num certo sentido, muito parecido com o Nordeste brasileiro. Né? Quando o Sul agrário foi derrotado, especialmente a partir do Lincoln, ali da segunda metade dos 1800, as instituições industrialistas, por assim dizer, tomaram conta dos Estados Unidos e teve todo aquele avanço que a gente viu. E isso não aconteceu no Brasil. É como se no Brasil o Sul agrário tivesse vencido a Guerra de Secessão. Essa é a brincadeira, né, Natália? É exatamente isso, Paulo, é exatamente isso. E é aquela coisa, não existe nenhum tipo de intensificação ou uma melhora na própria estrutura agrária. Não tem nenhum interesse com isso. Talvez pela abundância da mão de obra escrava, abundância de território, de land, né, de terras, pronto, acabou, estagnou ali aquela produção, pronto, eu vou para outro espaço, o país é tão grande, eu não preciso melhorar a minha produtividade através de uma inovação ou qualquer coisa assim. O próprio agro era um agro estagnado, não era um agro mercantil. É exatamente isso.
entende? Ou seja, dentro da própria estrutura primária, não há nenhum incentivo para um avanço tecnológico, para qualquer tipo de inovação. Portanto, até ali, talvez nós podíamos ter tido ali algum arranque, não. Foi mesmo um meio oeste americano, em que é exatamente isso. É isso, muda daqui, acabou, estagnou, cessou a possibilidade dessa terra, eu mudo para outra. E se não tem escravo, tem os imigrantes europeus. Então, é basicamente isso. Tem algum surto de industrialização relevante ali no século XIX? Alguma coisa que te chamou a atenção? Porque tem uma discussão sobre uma industrialização meio incipiente lá no Maranhão, uma coisa do algodão, depois alguma tem tentativa alguma coisa, embora não assim, nada não relevante. seja, eu acho que não é nada relevante que tenha havido assim uma grande transformação. O que eu acho que teve algum impulso por conta desse nosso sistema agrário foi a alta investimento em infraestrutura. Seja um período que tenha tido muito investimento em infraestrutura. Ferrovias andaram, né? Exatamente, mas por conta do agro, por conta do café no Sudeste e do algodão e do açúcar no Nordeste. Tá. Mas ele começa mais assim, é mais no têxtil lá no começo do século XX, e tem qualquer coisa. Então, das séries que você levanta do século XIX é basicamente um século de divergência inequívoca. Assim, o Brasil vai se distanciando, vai para o buraco, para o fundo do poço mesmo. E olha, não é para desanimar ninguém, mas se nós compararmos o Brasil com relação aos Estados Unidos em 1822, em 2019, nós estamos 5%, ou seja... A gente estava melhor em 1822, se bobear. Comparativamente, não falando que estávamos, é óbvio que não, sim, mas... Estava mais perto, a gente estava mais perto. Não estava não tão longe, vamos dizer assim. O único país desse que eu analisei, pronto, só para quem não sabe, não é? Eu analiso uma relação com os Estados Unidos, com Portugal, pronto, por razões um pouco óbvias. Portugal, né? Também é um século de declínio, né? O 19. O Portugal demorou bastante, tanto que é isso que eu ia dizer agora. O Portugal é o único país que nessa altura o Brasil converge. Entendi. Bom, porque mas o que acontece? Os dois para o buraco. E é engraçado, porque assim, até 1820, Portugal estava muito à frente de muitos países da Europa. E, de repente, ele começa a divergir completamente. Não sei se... Não vai ser só por isso, mas uma leitura que eu tenho, porque eu também não sou muito conhecedora da economia portuguesa, é muito em decorrência da perda dos impostos que vinham do Brasil, nomeadamente. Ou seja, ele perde a colônia, ele perde todo esse poder, Não, e ele também não tem nenhum processo de industrialização relevante em Portugal. Não, também. E Paulo, até 1960. Eu também demoro bastante. Tem um texto clássico até de um embaixador português que chama Duarte Ribeiro de Macedo, que é um cara que escrevia no final dos 1600, início dos 700, e ele já coloca como diagnóstico lá do atraso relativo de Portugal a ausência de manufaturas. É impressionante ver como já em final de 1600 os portugueses já estavam escrevendo sobre isso, como eles estavam atrasados em relação à Inglaterra. Sim. E França. Sim. Pronto, eu tenho algumas teorias, mas ainda não são nem teorias, são hipóteses, não é? Porque também Portugal não foi colonizado, não é? Ou seja, falarmos uma coisa mais recente. Mas tem muita influência do Reino Unido, não é? Claro, sim. Quase que dá para dizer que foi uma colônia inglesa, né? Exatamente. Não dá para... O português fica meio bravo. Meu pai é português, ele fica bravo quando eu falo isso. Exatamente, é melhor não falar, porque... Mas você vê que o próprio programa de milhagem da TAP chama Vitória, que é uma referência importante de um complexo de inferioridade. Como é que você vai chamar o seu programa de milhagem com Vitória? Mas esse complexo é até hoje, Paulo. Eu acompanho aqui. É um complexo. Pronto. Mas você estava falando dos países, eu te interrompi. Então você olhou Brasil, é Portugal, Estados Unidos. E um grupo de países da América Latina. Eu tentei agrupar uns países mais ou menos homogêneos, né? Não que dá para dizer que são. E eu acho que eu coloquei Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai.
Tá. Salvo engano, eu na acho segunda metade do 19 foi bem, né? A Argentina talvez seja o destaque na segunda metade. A Argentina é um caso interessante. É porque, assim, eu não me esgoto de estudar o Brasil, entende? Mas a Argentina é um caso muito interessante. O que aconteceu no começo do século XX com a Argentina? Que era, assim, sei, uma potência extraordinária. E, de repente... Mas isso são outros capítulos que eu ainda preciso... É assim, se a gente começar a falar de México, Não, Argentina, Colômbia, aqui a gente vai embora. Mas uma pergunta que eu te faria ainda nesse capítulo sim. século XIX, Natália, para não esquecer, você chegou a travar contato com os trabalhos do Jorge Caldeira, do Nação Mercantilista? Não. Ele tem uma tese lá que eu discordo completamente, que a tese dele é que o Brasil prosperou muito no século XIX. Ele não é historiador, ele é cientista político, e a tese dele vai totalmente na contramão de tudo que a gente está falando aqui. Por isso que eu te perguntei se você já leu os trabalhos. Olha, Né? é uma coisa interessante, talvez eu tenha que, tenha que ler. Até ele é um bom debate para você fazer no Brasil, porque os dados, né, que você traz, as análises que a gente faz mostram que o Brasil realmente afundou no século XIX, e ele é a única pessoa que tem essa tese de que o Brasil prosperou. Né? Eu li os livros e tal, ele escreve bem e tal, mas não acho que carece de fundamentação. Ele defende alguma hipótese, porque não... Pronto, pelo menos tudo que eu tenho lido não esgoto, né? Como eu disse. Não tem base de dados ali, ele tem uma tese de que o mercado interno era muito maior do que parecia, mas não tem dados ali, entendeu? Uma base que é meio frágil, eu acho. Por isso que eu trouxe a Sim, depois eu vou pegar essa referência, pronto, porque só vou aproveitar para fazer um parênteses aqui, então. A ideia que eu tenho aqui, porque assim, eu comecei a dar aula na Faculdade de Economia, que é um grande parênteses, não se importa, não é nada. Pelo contrário, eu já estou falando do programa de milhagem da TAP, então, por aí. E assim, Paulo, a quantidade de brasileiros que tem aqui, e não são brasileiros de passagem, são brasileiros que já estão aqui, já estão formando famílias. Então, eu tenho inúmeros alunos brasileiros. E quando eu digo que eu tenho, a faculdade tem, Portugal tem. Já acho que vai para 10% da população de brasileiro, já. Exatamente. Nós já somos muitos. E eu, junto com a minha orientadora, que foi a minha orientadora, uma pessoa incrível. Aliás, qual é o nome da sua orientadora? É Aurora Teixeira. Aurora Teixeira, ela é professora da Universidade do Porto. Exatamente. Ela é uma entendida, assim, legal, de marca maior em inovação e na economia portuguesa. E ela está me incentivando para formar uma disciplina optativa de História Econômica do Brasil. Legal. É fundamental. Assim, eu embarquei na hora, assim, estou super entusiasmada com o projeto, por isso, quanto tiver de mais leitura, eu tentei conversar, não sei se conhece, com o Ivan Salomão, da USP, falei com a Eliane também, pronto, são algumas pessoas que eu falo... Uma referência muito boa para você usar é o Luiz Felipe de Alencastro, não sei se você conhece, ele é um historiador, Luiz Felipe de Alencastro, ele é professor da FGV de São Paulo, até posso te conectar com ele. Por favor, Paulo. Ele tem um livro maravilhoso que é o Trato dos Viventes, em que ele analisa todo o tráfico, né, o tráfico de escravos dos 1600 até os 1700, mas ele tá mais preocupado com o século XVII, ou seja, anterior ao que você está estudando. Mas é legal para entender as bases. Sim. Não, eu acho que tem que ter uma leitura antes disso, até para entender esse ponto de partida que eu decidi tomar, não é? Ou seja, o que está para trás não se anula, as coisas elas acontecem, foi só um ponto de partida. Pronto. Isso para dizer que quanto mais elementos eu tiver, mais eu acho que essa disciplina acho que vai estar mais robusta e acho que vai contribuir bastante. Espero que seja um projeto que a gente consiga pôr em prática. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar do século XX, em que o Brasil acelerou, começou a ter convergência finalmente ali, especialmente depois da aceleração da industrialização. Qual é a leitura que você faz do século XX brasileiro? Pronto, o século XX também é muito, muito grande. Não sei se a gente quer se separa ou se... Pronto. Tem ali uma incipiência de um protecionismo no começo do século, mas que não é muito relevante. Ou talvez as indústrias que se desenvolvem ali não tenham alguma relevância. Relevância no sentido de valor agregado, não é? O que vai acontecer quando essas políticas
que o Brexit também... Pronto, será que foram umas políticas protecionistas deliberadas ou foram mais para neutralizar a doença holandesa? Não é? No sentido, nós estamos nos países de muita riqueza de recursos naturais, exportamos muito esse tipo de recurso natural, não é? Isso faz com que o valor das exportações subam muito, não é? Pronto. E o que acontece? As nossas exportações ficam muito caras, certo? E o que acontece com a nossa manufatura aqui dentro, nossas indústrias aqui dentro, fica pouco competitiva lá fora. Pronto. E um pouco a ideia é mais ou menos por aí. Talvez a nossa... Teve uma alavancagem por conta de tentar fazer esse controle, mas eu acho que diferentemente de outros países, por exemplo, nomeadamente os da Ásia, teve um investimento que você gosta muito, que eu sei, que eu já li muito, que é na complexidade da indústria. Não adianta ser... Não que não seja importante, mas tem certas indústrias que elas só são absorvidas, ou majoritariamente absorvidas, no mercado interno. Certo? Ou seja, e como que eu vou ser competitiva lá fora? Depois. Essa é a parte mais difícil, né? Exatamente. Então, precisa de um certo nível de complexidade que eu acho que não existiu na nossa indústria. Mas você faz uma divisão ali que dá para dizer que, sei lá, dos 1920 até 1980 a gente converge. 20 depois não, a gente 30. Volta. Qual é o corte 30, que você usa? Então, 30, 80 a gente 30, tem convergência, claramente. Exatamente, claramente. Isso com todos os países. Há ali uma única diferença, de novo com Portugal, porque Portugal, em 60, tem um arranque da indústria muito forte. Então, a partir de 70, o Brasil está ali, converge, mas não tanto. Mas com os outros países é notório. É notório. Assim, todo mundo fala, mas o Brasil cresceu, mas todos os países cresceram nessa altura. Foi um boom mundial, vamos dizer assim. Tudo bem, ok. Mas o Brasil convergiu. Para além de crescer muito, ele convergiu para esses países de topo. Principalmente esses de fronteira tecnológica, como os Estados Unidos, a Inglaterra. Eu não coloquei a Alemanha, mas também não quis me estender muito. Ainda tem muito chão, acho que ainda dá para estudar bastante. Mas é isso, não foi só um crescimento absoluto, foi um crescimento relativo. E isso é muito significativo. Agora, faltou ali... Não só a mudança na complexidade das estruturas, mas outros aspectos também, que é como a gente ainda não entrou no aspecto do capital. A gente chegou na renda média, que eu acho que foi o grande feito, foi ter chegado na renda média. Agora, passar da renda média para a renda alta, esse é que é o pulo do gato, essa é que é a parte mais difícil, porque há um debate muito grande no Brasil de que tem muita gente que diz que a gente fez tudo errado de 1930 até 1980, né, e tudo aquilo vai ter que ser... Não, eu discordo dessa visão. Tem muito economista que diz isso, fala, o Brasil fez tudo errado, vai ter que desconstruir tudo que foi feito nessa época, né, e ir para outro caminho. Eu acho que não, eu acho que pelo contrário, o que a gente fez de 30 a 80 foi fantástico, foi o que nos colocou num país de renda média. Não fosse isso, nossa renda per capita não seria de $10 mil. Exatamente. Agora, para pular dos 10 para os 20, para os 30, aí é muito mais difícil, porque daí envolve inovação, capital humano pesado, fronteira tecnológica. Até queria já entrar nessa coisa do capital humano para ver qual é o recorte que você faz, né, do Brasil, o capital humano no século XIX, no século XX. Como é que você mede isso? Como é que entra o capital humano nessa sua discussão toda? Sim. Bom, o capital humano que eu uso nos estudos empíricos, eu tenho que ter em consideração também uma variável que eu tenha desde 1822, que não é fácil. Aliás, só para registrar, você encontrar variáveis desde 1822 já é um feito incrível, né? Olha, eu li análise de dados não, olha, eu vou dizer que é a parte que mais... É um garimpo, né? É um garimpo, que mais tem dedicação, assim. Para escrever e para leitura é um tanto, mas 80% é dedicação nos dados. Porque faltam dados no meio do caminho, não é só uma interpolação, você tem que estudar. Então, eu pego, por exemplo,
o Matson ou qualquer outra base de dados, não é só eu fazer uma interpolação para trás ou para frente, é eu estudar como que eles criaram aquela base de dados. Eu acho fantástico. Se existe algum cálculo ali dentro. Você conseguir dizer que tinha uma renda per capita de $300 em 1800, quer dizer, eu acho uma coisa incrível você conseguir chegar em algum número, né? Realmente é incrível. E assim, o IBGE tem anuários estatísticos incríveis, que eu não tinha conhecimento, mas eu comecei a ler aquilo, isso tudo tem em PDF na internet, facilmente, mas eu acho que as pessoas não têm conhecimento. Tem coisas lá que são... Quando o Brasil ainda escrevia em português e francês. Você pega a taxa de alfabetização, tudo isso, né? Paulo, a taxa de alfabetização... Aí eu tenho vergonha de falar. É uma catástrofe. Assim, é chorar, porque como que um país quer se desenvolver, ter uma estrutura produtiva complexa, se entre 1822 e 1889, o ensino primário tinha 7% da população inscrita. Nossa. 7%. Eu acho que o analfabetismo devia ser gigantesco, né? 85%. 85%. 85%. Não dá nem para começar a falar de capital humano. Né? Isso porque nós estamos contar com os escravos. Okay? 85% isso da população não escrava. Livre. Exatamente. Eu achava que estavam contando com escravos. Não. Se contar com escravos, vai para 99%. Então, assim, nota-se ali já, enquanto até a Argentina já tinha universidades. Ou seja, o que a nossa elite fazia? Mandava para Coimbra. Aí do seu lado. Meia horinha aí. Exatamente. Maravilhosa, então, a biblioteca joanina. Nossa, eu nunca fui, porque quando eu fui para lá, a faculdade estava fechada, estavam fechados, acho que fui na época de Natal, mas ainda preciso voltar com mais tempo para fazer essa visita. Enfim, então começa por aí, entende, Paulo? Começa pelo nosso atraso em formar pessoas que vão contribuir para as mudanças que a gente precisa. Desse tipo de mudança. Olha a situação dos Estados Unidos no início do século XX, já com Harvard, da vida, Stanford e todas as universidades da Nova Inglaterra, e o Brasil com 99% da população analfabeta. Quer dizer, não dá nem para começar a comparar. Não dá. E não tinha interesse na altura. Porque para que eu vou precisar de gente que saiba ler e escrever? Eu preciso de gente para trabalhar na minha produção. Na roça. Na roça, não preciso de mais que isso. Não tinha, assim, uma estrutura mercantil que talvez necessitasse ali de algum... Não, era majoritariamente agrário. Aliás, voltamos na história do sul agrário americano, para você ver que as grandes universidades americanas não estão no sul agrário. As grandes universidades americanas estão na Nova Inglaterra, né, no berço industrial americano. Exatamente. No berço tecnológico, né? Já aprendi muito a história dos Estados Unidos vendo essas... Não, é fácil, é só fazer a leitura do inverso da história brasileira, entendeu? O que nós não fomos. Exato. O que poderíamos ter feito e não fizemos. Exatamente. E isso não melhora muito com o tempo. Assim, nós temos alguma melhora substancial ali depois de 1950, 60, 70... Agora já estamos falando do século XIX, até 1960, 70, a gente ainda... Não, já pulei, desculpa. Isso que eu falei, esses dados que eu falei são do Império. Tá, okay? agora Portanto, já o Império é isso. Para o século XX... O Império é essa decadência e no setor na parte do capital humano, não é? E quando eu falo em capital humano, eu estou falando basicamente da educação. Não estou usando outra variável senão o estoque de capital humano. No estudo, né? Agora eu estou falando de fluxo, mas no estudo a variável que eu usei foi o estoque, que é a média de anos escolares. Só para diferenciar o que a gente está falando, que eu utilizei no estudo qualitativo e o que eu utilizei no estudo quantitativo, que são educação, mas em duas variáveis. A escolaridade média, que aliás é o que tem mais dado, né? O Barro e Lee, eles têm assim... eu já mexi com esses dados. Só que esse foi um dos dados que eu precisei analisar como eles fazem a construção, porque aquilo só tem desde 1870, para conseguir voltar atrás até 1800, exatamente, até 1822. Um outro dado interessante é como que a gente vai formar
pessoas capacitadas para essas inovações que a gente precisa, se, salvo engano, em 1980, nós não tínhamos nem 0,1% inscritos em universidades. Já deu um pulo para 1980 e não adiantou nada. Exatamente, é só para mostrar que, mesmo a gente fazendo esse salto temporal, a contribuição Qual é esse dado comparável para os países mais ricos? Você falou que é 0,1% da população em universidades. Não, esse eu não tenho, porque esses dados vêm do primeiro estudo, e o primeiro estudo é só sobre o Brasil. A comparação que eu faço, real convergência, é só no PIB per capita. Uhum. Certo? Eu tenho um ou outro dado, mas a real convergência que eu faço é basicamente analisar o PIB per capita. Depois, claro, que precisa analisar um ou outro dado que talvez seja diferente. Eu tenho, acho que no terceiro estudo, mas é a média escolar, não é o número de inscritos, que já é diferente, é uma variável estoque para uma variável fluxo, não é? Uhum. E Portugal está ali muito parecido, até meados de 1970 está muito parecido, de repente há uma alavancagem no capital humano em Portugal. Mas também é muito atrasado. Comparativamente aos outros. Mas é uma história boa para contar de Portugal. Nas últimas décadas avançou nisso, né? Bastante. A sensação é que Portugal conseguiu dar um salto, finalmente, nessa questão. Ele arranca em 60, depois a Revolução dos Cravos também, em 75, também arranca, e depois quando entra para a União Europeia. São ali pontos que não é minha área, não é minha expertise, mas que eu analiso pelos dados, assim, dá para ver mais ou menos esses pontos de arranque em Portugal. Agora, nesse período de convergência do Brasil de 30 a 80, você identifica aumentos relevantes na parte educacional, de capital humano, ou foi algo que se deu a despeito de não ter evoluído? Não, principalmente a partir de 1970, há ali um arranque. Tem ali algumas... exatamente. Há ali algumas mudanças que foram feitas, nomeadamente no nível de ensino, no quanto era dedicado do orçamento para esse tipo de ensino, mas eu não entro muito a fundo nesse detalhe. Eu sei que há ali um arranque, mas ele não é... Houve sempre um crescimento, mas nada muito, muito significativo. Porque até hoje, para ter uma ideia, nosso nível médio, ou seja, o nível de escolaridade médio do Brasil é 8 anos. 8 anos. Contra, nos desenvolvidos, é o quê? 12, 13? É 14. 14 anos. 14. É muita diferença. Só para ter uma ideia, Cuba é 12. Em 80, a Venezuela tinha menos analfabeto, assim, muito menos analfabeto que o Brasil. Caramba. Ainda que a gente melhorou nessas últimas décadas. Era pior ainda, né? Era pior. A gente melhora, mas mesmo assim, eu tive a ver, porque como eu estudei só até 2019, eu fui ver os dados mais atuais. Mesmo hoje, China também teve um arranque, brutal. Mesmo hoje, nós ainda temos uma população muito alta de analfabeto. Ou seja, quase 7%. Para mim é muita coisa. É muita coisa, né? É muita coisa. Os países desenvolvidos, ou nem precisa ir tão longe assim, é o quê? 1%, 2%. Para 7% é... Já está me dando uma agonia aqui, Natália, porque a gente está quase 40 minutos e eu não consegui falar um décimo do que eu queria, mas eu queria falar do tema de indústria aqui, que a gente falou, claro, sim. A falta de indústria no 19, mas é importante falar da industrialização no século 20 e depois da desindustrialização pós anos 90, né? Qual é a leitura que você faz e lá dos dados que você trabalhou, como é que fica a questão da indústria brasileira nesse contexto todo? Que, inclusive, eu sei que é o trabalho que é muito próximo com o que a Eliane está fazendo, né? Sim. Ela que também foi um pouco a mentora para me encaminhando assim para esse mundo que agora eu não consigo mais sair, que agora eu tô quase que atolada. Dos industrialistas. Exatamente. Pronto. O que eu acho interessante, até eu acho que eu tenho no terceiro ensaio, que eu estudo em conjunto a mudança estrutural, o capital humano e a qualidade institucional. Como é que você mede qualidade institucional?
Eu tenho os dois artigos, né? Eles têm um pouco de diferença entre eles. No primeiro, eu uso um índice que se chama Polity Score, que ele vai de menos 10 a mais 10, então mais autocrático até o mais democrático. Mas o interessante é que nesse artigo, o capital humano e a mudança estrutural são significativos, embora a mudança estrutural é muito mais significativa. O que você chama de mudança estrutural é a participação da indústria no PIB. Pronto, outra coisa. Como é que Eu você uso define? vários. Eu uso. Primeiro é o emprego, a porcentagem de emprego na indústria, no setor, não é? E esse é porque eu consegui voltar-se até 1822. O valor agregado, eu só tenho desde 1907, se eu não me engano, 1908, já não me lembro. Eu uso ele como teste de robustez, mas os resultados são exatamente os mesmos. A contribuição, por exemplo, enquanto um ano de escolaridade a mais vai gerar um crescimento ali de 0,5% do PIB, essa mudança estrutural, tanto a mudança de emprego, de setor... Participação do emprego no PIB, a participação do emprego industrial no PIB, no total do emprego, desculpa. Do total de emprego, exatamente. E o valor agregado, os dois dão mais ou menos 3% de contribuição. O valor adicionado que você falou aqui, o valor adicionado industrial. Industrial, exatamente. Ah, tá, o valor adicionado industrial. É pelo PIB, exatamente. Então, ambos, ou seja, vê aqui, embora o capital humano seja, exatamente, ela tem que estar ligada à indústria. Ligada à indústria, não tem como. Essa mudança estrutural, ela precisa, ela é urgente, ela é de ontem. A medida de complexidade, já que você citou, tem trabalhos que puxam agora uma análise de complexidade lá para trás. Não sei se você chegou a ver já o trabalho da Isabella Weber. Ela calculou índices de complexidade para 1900. É um trabalho que incrível. É fantástico, porque eles pegaram as pautas de exportação do Brasil. Tem mais de 40 países. E eles abriram todas as pautas em 1900 e calcularam os índices de complexidade para 1900. Depois compararam com os índices de complexidade agora. E, aliás, concluíram que 80% está igual, não mudou. Que quem era complexo, né, que era Estados Unidos, França, Alemanha... mas o grau de complexidade, então, do país... o grau de complexidade relativa do país mudou muito pouco. Ou seja, quem estava na fronteira tecnológica em 1900 é quem está na fronteira tecnológica hoje. Poucas mudanças, né, com uma exceção ou outra. Mas, enfim, eu só queria te dar essa sugestão de olhar isso, porque eles estão avançando para medidas históricas de complexidade, porque não é difícil você calcular, porque você tem a pauta de exportação dos países desde dos 1900. Então, você pode fazer essa análise. E é incrível, né? É muito legal. Sim, isso eu tenho planos e projetos para o futuro, porque assim, a ideia era, primeiro, eu precisava ter uma visão holística, eu precisava confirmar o que estava aqui mexendo comigo. Isso foi confirmado, agora eu preciso entrar no detalhe, não é? Isso vai agora com o tempo, já tenho alguns projetos nisso. E pronto, voltando. Pronto, então esses dois indicadores, eles são muito significativos, embora a mudança estrutural, a mudança de um setor primário para o setor secundário, principalmente, tem um contributo gigantesco. Por isso, se a gente tivesse feito isso lá atrás... Claro, por isso que se a gente tivesse se industrializado no século XIX e não no século XX, a história brasileira teria sido outra. Completamente diferente, porque a contribuição é muito maior. Já, pelo menos usando o índice que eu utilizei de qualidade institucional, não deu qualquer... Sim, não foi relevante, não pode ser que não tenha, mas ele não foi relevante no estudo. Embora eu tenha utilizado outras métricas, né, para tentar confirmar e corroborar esse meu resultado, eu utilizei um outro índice, que é o Index of Democracy, que daí é uma outra base de dados, só para ver se existe ali alguma diferença. E também eu construí uma outra variável, que ela chama, em inglês, Contract Intensive Money, que ele mede, na verdade, enquanto essas outras são qualidades institucionais numa perspectiva da instituição política, essa mede a instituição econômica. A qualidade da instituição econômica, ou seja, ela vai medir qual que é a propensão das pessoas, ou seja, se as pessoas têm confiança nos bancos e nas instituições financeiras, para depositar o dinheiro nessas instituições. Faz sentido. É um sistema contratual mais sofisticado. Exatamente. Mas também ali
Não mostrou Que qualquer... seria uma tese bem Douglas North, né? De instituições como motor disso. Enfim, eu li muito. Você sabe que eu fiz um mestrado sobre Douglas North, né? Eu li muito. Eu não sabia. Mas não consegui ficar convencido. Eu li toda a obra dele, li tudo, achei fantástico, mas assim, Sim. a boa e velha indústria é o que de fato explica, né? Isso. A revolução industrial inglesa é, antes de mais nada, uma revolução industrial, não uma revolução exatamente isso. E assim, por mais que eu soubesse isso, Paulo, eu queria mesmo ver com os dados, eu queria provar para mim mesmo e para as outras pessoas, claro, com meus estudos. Aí se eu estudos veio de engenheira é bom, né? Porque tem essa coisa por dados, né? Exato. Isso, a minha orientadora gostou muito de trabalhar comigo por causa disso. Isso é uma ótima característica dos engenheiros, né? Porque pois acho que os prédios caem, as pontes caem, você precisa ter... as teses se deixar na mão muito do economista, as teses não acabam, tanto. as teses... É exatamente isso. Então foi muito bom. E isso eu acho que foi assim um dos maiores contributos foi esse artigo, assim, porque embora no segundo, que é uma análise mais qualitativa, eu tenha observado com os dados que eu tenho lido em outros trabalhos científicos, em outros livros, os dados que eu próprio utilizei e coloquei em prática, aquilo me brilhou os olhos. Assim. Esse é o que está no Structural Change e Economic Dynamics. Exato, é esse. É exatamente isso. Como é que é o título desse? Vou deixar aqui a referência. The Whole of Human Capital and... Structural Change and... Posso ver aqui que eu estou com a tese aberta. The Whole of Human Capital, Structural Change and Institutional Quality and Brazil Growth, é isso, né? Exatamente. The whole of human capital, structural change, and institutional quality on Brazil's economic growth over the last 200 years. A conclusão principal é que a mudança estrutural é o motor principal do crescimento. Não é a contribuição é muito maior. Exatamente. Enquanto o capital humano tem uma contribuição, é significativa, mas ainda é muito pequena, a mudança estrutural ela é assim, sei lá, 6 vezes mais do que a mudança estrutural. E por último, o último artigo, então, eu divido ele em 2 partes, pronto. Enquanto esse terceiro, ele é um estudo, como eu digo, no crescimento absoluto, né? Esse último é um crescimento relativo. E então, primeiro, convergimos ou divergimos? E a conclusão é, convergimos com Portugal e América Latina, embora ali na América Latina foi até relativamente alto, porque nós convergimos, eu estou falando de 1822 a 2019, tá? Só para ficar claro. Foi de em torno de 67%, 70% a 80% hoje. Portugal foi de 45% a 50%, ou seja, embora a gente tenha convergido, nós ainda estamos muito longe... A 50% da renda portuguesa, metade da renda portuguesa. Exatamente. A renda média brasileira com a renda média per capita, exatamente. Nos Estados Unidos foi o contrário, que é como eu estava a dizer. Enquanto abaixo da participação a gente tinha, sei lá, 20% da renda americana? Não, era assim, dá para chegar até uns 28%, 30%, mas hoje é 25%. O que nós queremos? É pensar para os próximos 200 agora, ou então esquece. Por isso, eu entendo que a gente ficar dialogando conjuntural é importante, mas se a gente não mudar o estrutural, nós vamos ficar só apagando incêndio. Eu fiz várias apresentações nesse começo de ano, metade era conjuntural e outra metade é estrutural. Eu não consigo também ficar sem falar do estrutural, porque é muito difícil. O buraco tá aí, né? Exatamente. Então, nesse último, eu faço isso. Pronto. Primeiro, parto dessa perspectiva, ou seja, estamos convergindo ou divergindo, né? Pronto. E esse é o resultado. E depois a contribuição dessas variáveis para essa convergência ou divergência. Então, eu divido em quando o país está a divergir ou convergir, para ver se existe alguma diferença nessas variáveis. Ali, e nesse caso, nesse estudo, eu ainda adiciono outras variáveis, porque, entretanto, na revisão do artigo que está publicado no Journal of Institutional Economics, ele voltou e os revisores me deram ideias excelentes, assim, uma base de dados que eu não conhecia, e consegui resgatar outros dados. Então, eu consegui adicionar, por exemplo, inflação, porque é uma coisa que muita gente fala. E o engraçado,
A inflação não tem qualquer, pelo menos no muito longo prazo, não demonstrou qualquer significância. Não escuto, Paulo. Diz que ela é bem menos relevante do que a participação da indústria, né? Certamente, né? Exatamente. Pronto, não mostrou qualquer relevância. Depois eu adiciono, como a princípio era para fazer um estudo também da diferença entre os países, e depois eu mudo e uso só o dado do Brasil, eu usei a urbanização, que era um dado que tinha desde 1822, que também capta um pouco de a gente sair de um sistema agrário para um sistema mais exatamente. E a contribuição também é gigantesca. Ou seja, nós podemos usar o emprego, podemos usar a urbanização, podemos usar o valor agregado, que vai ser sempre, vai mostrar sempre significativo. Acho que esses foram os maiores contributos. Bom, e a conclusão triste dessa história toda é que quando começa a desindustrialização nos 90, nos 2000, tudo aquilo que a gente estava conseguindo avançar, alguma coisa em termos de convergência, vira divergência de novo. Exatamente. Nós voltamos a ser aquele país agrário, aquele país atrasado, embora nós temos colocado em pauta algumas estruturas que são relevantes, não é? Bem ou mal, tentamos combater a desigualdade, tentamos combater sérios problemas sociais que também fazem parte, que também são muito significativos para que essas mudanças, tanto alavancar o capital humano, melhorar as qualidades institucionais e as mudanças estruturais, elas também precisam dessas mudanças. Mas a gente voltou a ser um país agrário, por isso exportando commodities um bocado... O Brasil do século XXI volta para o século XIX. Infelizmente. Bom, eu não queria terminar nessa nota triste aqui na nossa conversa, Natália, mas eu acho que nós definimos... Nós somos os mensageiros aqui do que está acontecendo. Mas é bom, precisa sacudir um pouco as pessoas, embora tenha aí algum cheiro de alguma coisa que está por vir, que vamos ver se aquilo vai alavancar ou não, que é a nova industrialização, não é? Esperamos que sim. Quero deixar as últimas palavras para você até. Eu acho que o governo tem consciência disso, a gente tem falado muito aqui nos podcasts, inclusive sim. As pessoas que vêm aqui estão participando do governo, têm essa consciência da necessidade de tentar reindustrializar ou de fazer uma neoindustrialização. Eu acho que já tivemos momentos piores, né, no cenário do país. Sim. Agora é ver, Paulo, se isso realmente, o quão significativo isso vai ser, não é? Qual é a complexidade que isso vai trazer para a nossa estrutura produtiva, porque só assim a gente melhora salário, melhora as posições, melhora o capital humano, melhora as instituições e assim por diante. E assim nós podemos prever um crescimento que ele tem que ser sustentável, como tem a previsão, mas ele tem que ser sustentado também. E é isso que é muito importante. Boa. Fantástico, professora Natália Doré. Agora, no final, o seu português de Portugal apareceu um pouco mais. Eu tentei me controlar ao máximo, mas... Está se controlando, tá enganando bem. Parece que é o português do Brasil. Pois é, obrigada, Paulo. Agradeço muito aqui a presença. Vamos voltar a te convidar para conversar mais sobre o tema, porque nunca dá tempo para a gente falar. Não se esgota. Mas agradeço muito o convite. Fica também a referência a todos os seus trabalhos aqui para quem tiver interesse. Dá uma olhada, a gente já citou os títulos. E obrigado, Natália. Obrigada, Paulo. Foi um prazer. Obrigada, Deus. Tchau. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!